Se você estiver procurando um vídeo divertido, sugiro você olhar os outros no meu canal. Esse não é um vídeo nada divertido, na verdade ele é bem forte, mas é uma história real sobre algo que precisamos falar: depressão. Sim, essa doença está acometendo vários jovens e eu decidi contar a minha experiência. Continue assistindo caso queira ver, mas prepare-se, é uma história real. Sobre isso. Mas vamos lá, Mário, o que você tem a falar sobre depressão? Gente, eu já tive depressão nos graus mais elevados que vocês possam imaginar. Talvez alguns que estejam assistindo agora levem um susto, porque não sabiam. E é assim mesmo, a maioria das pessoas não sabem. Pouquíssimas pessoas sabem. Porque a minha vida, eu tento expor só o que é bom, né? E eu acho que isso é do ser humano, né? Expor só o que é bom. Então eu não conto, eu não fico contando a minha vida para as pessoas aleatoriamente assim. A minha depressão, eu não sei bem como começou. Mas eu sei que a primeira vez que eu tive vontade, que eu fiz uma loucura, eu tinha 13 anos. Eu tinha tido um problema com meu pai. E eu lembro que a gente tinha tido uma discussão muito feia. E essa discussão tinha generalizado e tinha trazido meu irmão para essa discussão. E foi uma coisa muito feia, inventaram mentiras que eu não havia falado na época. Eu só tinha 13 anos. Eu não soube lidar com a situação e eu fui chorando muito pra minha casa. Eu lembro que eu liguei, na época, pra uma tia minha. Não quero expor muita história aqui, mas é só pra vocês entenderem. Eu liguei pra uma tia minha, que sempre foi assim, a pessoa que na época eu tinha mais carinho e confiança, sabe? E eu liguei e falei pra ela, olha, tá acontecendo isso, eu não sei o que fazer. Eu lembro que na hora eu fiquei muito chateada, porque ela se preocupou, assim, mais com outra pessoa do que comigo na hora. Ela perguntou bem assim, mas e fulano tá bem? E aquilo me magoou muito, sabe? Porque as pessoas não sabem o que elas fazem, a forma que vai atingir a gente. As pessoas agem no dia a dia e não se perguntam como aquilo vai atingir a gente. E pra quem já tem tendência a ter depressão, pra quem já tem depressão, isso aqui torna-se isso aqui muito facilmente. E aí eu me lembro que eu fui pra casa, eu chorei muito, muito mesmo. Minha mãe começou a brigar comigo pelo que eu tinha feito. E assim, não era algo tão grave, não na minha cabeça, porque eu não havia xingado ninguém, eu não havia feito nada, só tentei conversar com a pessoa. Mas eu me senti muito mal. E aí eu peguei, e eu lembro que eu fui lá nos armários da minha mãe e eu me virei. Eu peguei um monte de remédio, tomei. Mas na época eram remédios fracos, eu só vomitei, foi tudo certo. Passou. E ninguém nunca soube daquilo. Minha mãe viu eu passando mal, mas ela não sabia o que eu tinha feito. E aí passou, isso eu tinha 13 anos. Quando eu completei, que eu tava com 15 anos para 16, uma das minhas melhores amigas faleceu. Ela tinha 19 anos, ela tinha acabado de passar aqui na UFMT para zootecnia e ela faleceu. Eu lembro que eu fui para Campo Grande visitá-la. Ela morava aqui, mas ela foi transferida para Campo Grande para se internar. E minha mãe falou assim, olha, você tem um casamento em Altaraguaia ou você pode ir pra Campo Grande ver a Graça. Você escolhe. Eu falei, eu vou ver a Graça. Eu não sabia que o estado dela era tão grave. E eu cheguei lá, a hora que eu entrei, que eu vi ela toda inchada, aqui tudo preto, assim. Porque ela começou tudo com... Ela arrancou um dente, o dentista arrancou um dente que estava inflamado, a inflamação desceu pra corrente sanguínea. E eu lembro que eu fiz carinho nela e eu levei algumas revistas na época da Capricho, que a gente gostava de ler. Deixei lá, ela falou pra mim que ia tentar ler. E ela me pediu pra que eu desse comida pros cachorros dela e fosse na UFMT e trancasse a faculdade pra ela não ter problemas quando ela voltasse, né? Eu falei, tudo bem, eu vou fazer isso quando eu chegar lá. E eu vim embora. Isso foi num domingo. Eu vim embora, dei um abraço nela e falei, você vai melhorar, porque hoje a gente vai estar conversando e vendo que isso já passou, tá bom? E tá, eu vim embora no domingo. Quando foi na quarta-feira, eu acordei para ir pra escola, eu estava me arrumando e a minha mãe entrou e falou assim, filha, sabe a Grazi? Eu falei, olha, mas o que tem? Ela teve alta? Não, ela faleceu. Eu falei, não, a Grazi não pode ter falecido, ela só tem 19 anos. Porque na minha cabeça, gente nova não morre, não morria, só morria gente velha.
E eu falei, não, a Grazi não morreu, para com essa conversa besta, mãe. Ela falou assim, não, filha, a Grazi morreu. Infelizmente ela morreu. E naquele momento, assim, eu lembro que foi muito difícil pra mim, sabe? Eu chorei muito, 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 muito. Eu fui pra escola, eu tinha prova, eu fiz a minha prova chorando, chorando, chorando. Voltei, me tranquei no quarto e chorei. Eu fiquei semanas sem comer, eu emagreci muito. E assim, minha mãe, ela ficou encabulada porque ela não achou que eu fosse lidar daquela forma tão negativa. Mas eu lidei. Foi uma das mortes que mais me doeram até hoje. E até hoje, assim, eu lembro dela com muito carinho, sabe? E aí tá, eu fiquei bem, porque a minha depressão ela sempre foi cheia de altos e baixos. E aí eu fiquei bem, tava tudo certo. E eu me lembro que... E aí passou, eu tava bem, eu fiquei bem. E eu me mudei pro Paraná. Fui pro Paraná estudar, tudo certo. Conheci o meu ex-marido lá, tava tudo certo na minha vida. Aí nós voltamos pra cá, pra Rondonópolis. 1 ano e meio depois eu não consegui ficar longe dos meus pais. Eu resolvi voltar. Meu pai não tava muito bem, ele ficava reclamando muito de eu estar longe. E eu falei, não, eu vou voltar. E até nessa época eu sempre tive muitos problemas familiares, que eu não vou expor aqui. E assim, a minha relação com meu pai sempre foi de muito amor, mas de muito conflito, sabe? Então quando ele começou a me pressionar pra voltar, e eu falei, eu vou voltar, eu vou voltar. E voltei. E eu me lembro que tava tudo bem. E a gente tava pensando em ter filho. Nós conversávamos sobre isso, sobre ter o nosso bebê. E eu falei, então vamos ter filho, né? Tô pensando em ter filho, vamos ter filho. E eu me engravidei. E eu fiquei muito feliz, era o que eu mais queria, sabe? Nós dois queríamos muito. O Thiago, que era o meu ex-marido, ele pedia muito um filho, eu queria muito, então eu fiquei muito feliz. E na minha gravidez foi tudo maravilhoso, apesar de eu ter passado muito mal, vomitei muito, sabe? Foi assim, bem conturbado, mas foi bom, foi muito bom, porque era algo que eu desejava, que a família desejava. E quando meu filho nasceu, eu me lembro que colocaram ele do meu lado, eu olhava pra ele e eu falava assim, meu Deus, agora era a hora que eu tinha que sentir um amor imenso por ele. Mas cadê esse amor? Não tô conseguindo sentir. Eu lembro que eu sentia uma culpa, mas uma culpa tão grande, porque eu tinha que amar ele, eu tinha muito que amar. A sociedade me diz que eu tinha que amar, todo mundo me diz que eu tinha que amar, por que eu não tava amando? Sabe? E eu lembro que eu fazia carinho, que eu pegava no colo, mas eu não sentia aquele amor. E eu lembro que eu pedi pra Deus, eu falei, oh Deus, o Senhor me deu a bênção de gerar, me dá a bênção de amar, porque eu não tô conseguindo amar. Eu não tava conseguindo, eu tava tentando, eu não tava conseguindo. Nós fomos pra casa, eu tive alta, eu lembro que o obstetra já falou, na hora que eu tava com depressão pós-parto, eu tive alta. E nós fomos pra casa, eu pegava ele, eu colocava ele deitadinho assim na cama do meu lado, e eu olhava e falava, meu Deus, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar. E não foi fácil, gente, não foi fácil, não foi fácil. Não foi fácil porque eu não busquei tratamento logo em seguida. Não foi fácil porque eu fiquei negando isso pra mim e pro mundo. Era muito difícil, como que eu ia chegar na minha mãe? E alguém falar assim, olha gente, eu não consigo amar meu filho. O que as pessoas iam falar de mim? Eu não conseguia amamentar. Eu não conseguia, eu amamentei meu filho 1 mês. E já fui julgada por isso. Agora você imagina eu chegar e falar que eu não conseguia amar meu filho. O que as pessoas iam falar pra mim? E eu guardei isso pra mim. Com 25 dias que meu filho tinha nascido, passei por uma situação muito complicada no meu casamento. E aí eu fui ficando pior, fui ficando pior, fui ficando pior. Eu fui ficando daquelas pessoas que choravam o tempo todo, sabe? E eu não contava pra ninguém. E a única pessoa que sabia disso tudo era o meu ex-marido. E eu lembro que um dia eu tava em muito desespero. Eu levantei da cama, fui até o berço, olhei o meu filho. E eu fiquei pensando por que eu tinha engravidado, por que eu tinha tido filho. Por que cresceu esse desejo em mim? Por que Deus me deu aquele filho se eu não ia conseguir amar? Porque tava difícil pra eu não conseguir amar ele. E eu lembro que eu levantei, eu olhei meu ex-marido dormindo. Levantei, sentei no chão, encostada no sofá. Fiquei chorando muito. E eu levantei, fui até a cozinha
peguei uma faca e eu comecei a me cortar. Eu me cortei aqui no pulso. Por sorte, eu não me cortei fundo. E eu não sei por que eu fiz aquilo. Se me perguntarem hoje, foi uma idiotice? Foi uma idiotice. Mas eu fiz. Era um momento de dor meu e eu fiz. Eu lembro que eu liguei pra minha psicóloga porque ela dizia que eu podia ligar a qualquer hora da noite. Isso era de madrugada. E eu liguei. E ela falou pra mim, para com isso. Você pega em Deus, por favor, para. E eu chorava. E eu lembro que ela ligou pro meu ex-marido e falou assim, tira tudo que tiver de perigoso de perto dela. Ele tirou e voltou a dormir. E ele sempre pedia pra mim, me conta o que tá acontecendo, me conta o que você tá passando. E eu não tinha coragem. Sabe por quê, gente? Porque contar pra alguém a dor que eu tava sentindo era o mesmo que admitir que eu era fraca. Isso pra mim era muito difícil, sabe? Ninguém sabia. Todo mundo só via a Mari feliz. E aí passou, com o tempo meu casamento não deu certo, infelizmente. Ou felizmente, nos seus planos de Deus. E eu me separei. E aí eu tava bem. Comecei a curtir balada, curtir festa, eu tava realmente bem. Falei, olha, eu tô bem. E eu parei o tratamento, eu parei de ir na psicóloga, porque eu achei que eu tava bem, né? Pra quê? E eu parei tudo. E um dia, eu tive uma bebedeira num dia, no outro dia eu briguei com um amigo, muito próximo mesmo. Descobri que eu tinha feito coisas que não eram minhas, enquanto eu tinha bebido. Coisas que não é da Mari fazer, sabe? E aí, aquilo me deixou em choque, assim, sabe? E juntou coisas que o meu pai havia me falado, porque, infelizmente, ele é uma pessoa que me ama muito, que eu amo muito também. Só que quando a gente briga, a gente fala coisas que machucam muito um ao outro. Ele tinha me falado algumas coisas, eu juntei aquilo tudo, e tudo que eu passei por ele, sabe? As dores que eu passei na infância, tudo assim. E eu lembro que eu comecei a chorar e me lembrar de tudo isso, eu estava sozinha em casa. Eu comecei a chorar muito, a pensar que aquilo ali poderia acabar facilmente, que aqueles problemas poderiam acabar, se eu acabasse. E eu sei que esse é um pensamento idiota pra você que pode estar ouvindo agora, mas não era pra mim. E eu lembro que isso era de madrugada, uma da manhã mais ou menos. E eu levantei e eu peguei 50 comprimidos, cerca de 50, que eu tinha de um remédio pra emagrecer chamado Sibutramina. E eu tomei os 50 de uma vez. E eu peguei mais alguns que eu tinha de sertralina e tomei também. Tomei tudo. E me deitei no chão e fiquei esperando uma hora que eu fosse morrer. E eu lembro que naquele momento me veio uma pessoa na minha cabeça, que era uma pessoa que eu não costumava conversar. Que sim, é um amigo, mas é um amigo distante. Ele é bem mais velho que eu, e eu não vou citar o nome dele aqui, ele é muito conhecido. E eu mandei uma mensagem pra ele não costumava estar acordado naquele horário, porque eu sei que ele dorme cedo. E eu mandei, oi, tudo bem? Aí ele falou assim, tudo bem. O que você tem? Eu falei, nada. Aí ele falou, não, você não ia conversar comigo se não fosse nada. Faz tempo que a gente não conversa. E eu sabia chorar. E aí ele mandou um áudio, eu fui responder o áudio, ele viu que eu tava chorando muito. E ele começou a me mandar uns vídeos sobre depressão, que era pra mim assistir, falou, não faça nada, por favor, não faz, pensa no seu filho. E, gente, eu juro que eu pensava no meu filho. Só que eu pensava que meu filho não merecia ter uma mãe, que nem eu, que ele merecia alguém melhor, sabe? Porque hoje eu amo meu filho demais, hoje meu filho é o amor da minha vida. Graças a Deus, hoje eu amo muito ele. Muito, muito, muito mesmo. E eu pensava assim, eu não fui uma boa mãe, porque eu não conseguia amar ele desde que ele nasceu, ele merece alguém melhor, ele não merece ter eu do lado. Sabe? Eu lembro que eu comecei a passar muito mal, muito mal. Eu comecei a sair de mim, eu comecei a ter convulsão. E ele me pedindo meu endereço, ele viu que tinha algo errado, eu não queria passar. E eu passei o endereço. E nisso eu já tava assim, que eu não conseguia mais falar com ele. Eu comecei a tremer, minhas mãos começaram a suar. Eu comecei a ter realmente creio que era uma convulsão. Começou a me faltar o ar. E o SAMU chegou. Eles me pegaram. Me levaram pra operar.
E eu posso dizer com toda a certeza do mundo que os piores momentos da minha vida eu vivi naquele lugar. Quando eu cheguei lá, eles me deixaram jogadas no canto de uma sala, ficaram atendendo os outros pacientes. Eu tava passando muito mal mesmo, sabe? Aí eu lembro que veio um enfermeiro, ficou bem assim. Primeiro chegou um médico, ele olhou e falou, ok, lavagem gástrica, e saiu. Aí chegou a enfermeira, que ela não deveria trabalhar com isso, porque ela não tem um pico de amor no coração dela. E ela chegou e começou a pegar as coisas pra fazer lavagem gástrica. E ela começou a enfiar aquilo no meu nariz, e aquilo dói muito, meu nariz começou a sangrar. E ela falava assim, tá doendo? Foi você que procurou isso? Ela falava, eu colocava a mão porque tava doendo muito. E ela falava assim, para, tira essa mão, eu tenho que terminar. Tem gente precisando de mim. Como se eu estivesse precisando, sabe? Como se eu estivesse ali porque eu achasse bonito. E eu não tinha ninguém do meu lado, porque ninguém sabia que eu tava ali. Eu sei esse amigo, mas eu pedi pra ele não ir. Eu lembro que a minha sorte foi Deus que colocou o médico que eu conhecia lá. Eu chamei ele, falei, doutor Tal, vem aqui, por favor. Lembro que eu falei assim, doutor Tal, vem aqui, por favor. E ele veio no meu estado, ele veio. E quando ele me olhou, ele falou assim, Mariana, eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito que é você que tá aqui, você é tão linda, empresária, bem-sucedida, pra que isso, Mariane? E eu, você pega em Deus, Mariane, não faz isso. E eu olhava pra ele, eu só chorava, e eu pedia pra ele, pelo amor de Deus, deixa ela judiar mais de mim. E eu tava com aquela sonda enfiada e aqueles três saindo. Ela virou pra ele e gritou e falou assim, tá saindo alguma coisa mesmo aí? E ele olhou e falou assim, tá saindo muito resquício de remédio. E eu pedi pra ele, eu peguei na mão dele naquele momento e pedi, pelo amor de Deus, sai do meu lado, por favor. E ele não saiu, ele ficou o tempo todo do meu lado. Ela veio pra me dar e ele falou, não, pode deixar que eu termino. E ela falou assim, não, mas esse é o trabalho meu. Ele falou, pode deixar que eu termino. E ele terminou toda a lavagem gástrica. Eu pedi pra ele, falei que eu tava com dor de cabeça, que eu não estava aguentando. Ele veio, eu fiquei com sono, com dor de cabeça. E na hora ela falou assim, manda ela lá pra enfermaria, já que ela vai tomar soro. E a enfermaria era lotada, e ele falou, não, ela vai continuar aqui no bloco de emergência. Até eu consegui falar com um parente dela. E aí ele foi, pediu o telefone de um parente, eu passei da minha mãe, que nem sonhava que aquilo estava acontecendo. E ele ligou, pediu pra ligar, e voltou e falou assim pra mim, você pode ficar tranquila. E ela chegou e eu lembro que eu fiquei com muita dó. Não queria fazer minha mãe passar por isso, sabe? Eu nem sabia que eu ia parar naquele hospital. Pra mim eu ia morrer, pronto, acabou. E ela olhou pra mim e ela falou, filha, por quê? Por que você fez isso? Eu não sabia responder, gente. A minha tristeza era grande demais, foi por isso que eu fiz aquilo. Eu lembro do médico conversando com ela e falando que porque ela não merecia passar por aquilo, sabe? Só que eu nem sabia que ela ia passar por aquilo. Porque eu achei que eu só ia morrer e pronto. E aí eu peguei e pedi desculpa, e ela perguntando por que eu fiz aquilo, eu não sabia dizer. Eu fui pra casa da minha mãe, eu procurei um médico, fui no médico, voltei com a psicóloga, fiz o tratamento todo certinho. E hoje eu posso dizer, gente, eu tô curada da depressão. Não só eu posso dizer, como o médico me disse isso, que eu tô curada. Que hoje o que eu tenho, eu ainda tomo remédio, mas é só pra dormir, e eu tenho um transtorno bipolar leve. E que isso acontece em pessoas que tiveram depressão pós-parto. Em 90% das pessoas. E o que eu posso dizer hoje pra vocês, pra todos que estiverem assistindo, não julguem uma pessoa que tem depressão. Cuidado com a forma que você age com as pessoas, você não sabe o que ela tem enfrentado. Cuidado. Às vezes você ignora uma pessoa, você evita, às vezes você trata mal e aquilo você acha que não vai ter consequência, mas vai. Aquilo machuca de uma tal forma a pessoa que você não sabe, porque você não lidaria daquele jeito com aquilo, mas aquela pessoa lida. E eu posso dizer mais ainda, pra você profissional de saúde, não trate assim.
não trata alguém assim. Você não sabe o que ela enfrenta. Hoje o suicídio, gente, o suicídio hoje é um dos problemas por causa de pessoas que tratam essa doença desse jeito, que tá cada vez pior, que tá cada vez gente mais depressiva, cada vez mais gente se matando. Isso não acontece com psicopata, isso não acontece com gente de outro mundo, isso acontece comigo, com você, com fulano, com seu vizinho, com seu amigo. E você não sabe. Assim como vocês, quando estão assistindo um monte, não vão saber, não sabiam que isso tinha acontecido comigo. Sabe? E hoje eu quero trazer isso pra vocês ficarem alerta ao jeito de tratar o próximo. Pra vocês ficarem muito alerta a isso, gente. Cuidado com a forma que você é rude. Você não sabe o que a pessoa tá enfrentando. É isso. Não vai ter vídeos tristes no canal. Vai ter vídeos felizes, porque hoje eu sou